TV Tati Band Litoral, sua TV, nossa cidade. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Tati Cidade Entrevista Especial Eleições, que hoje conta com o nosso comentarista político, Rodolfo Amaral. Bom dia, Rodolfo, seja muito bem-vindo, como vai? Bom dia, Roberta, bom dia a todos que nos assistem. Para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês discutindo questões relativas ao nosso estado. O nosso convidado de hoje é advogado, eleito vereador por São Vicente pela primeira vez aos 26 anos, permanecendo na Câmara Municipal por 2 mandatos. Também foi prefeito de São Vicente em 1997, onde permaneceu por 2 mandatos e saiu de lá em 2004, com 96% de aprovação, segundo a pesquisa realizada pelo IBOPE. Em 2007, aos 43 anos, começou seu primeiro mandato como deputado federal, sendo eleito com mais de 215 mil votos. Na eleição seguinte, foi reeleito para a Câmara Federal, sempre filiado ao PSB. Nessa época, foi secretário de Estado do Turismo. Em 2014, foi eleito vice-governador na chapa de Geraldo Alckmin e ocupou o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Em abril de 2018, com a saída de Alckmin para disputar a presidência da República, ocupou a cadeira de governador de estado. Na disputa eleitoral pelo Palácio dos Bandeirantes, em 2018, foi derrotado por João Dória por pouco mais de 700 mil votos. Esse extenso currículo é de Márcio França. Seja muito bem-vindo, governador, ao Tati Cidade. Bom dia. Bom, Roberta. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos vocês. Começar o nosso bate-papo aqui, então. Primeiro passo, governo do estado novamente? Bem, é o que eu pretendo, né? A gente teve mais de 10 milhões de votos na eleição passada, como você falou. A disputa final ficou por 1%. E aquela sensação, né? Uma coisa meio assim, saudade do que não aconteceu, né? Então, as pessoas que tiveram a chance de conviver com a gente sabem que eu tenho uma longa experiência política, como você viu, de várias passagens, mas o governo de São Paulo é um desafio, um estado muito grande, e quando olham para a gente sempre encontram assim, pessoas que sabem, têm mais o pulso para resolver, né? Uma coisa assim de mais solução, menos teoria, né? Que é um pouco do meu estilo. Por isso que eu sou pré-candidato a governador de São Paulo. Márcio, você foi, durante os últimos 3 anos, um crítico contumaz do governo Dória, por razões óbvias, você acabou de explicar que perdeu a eleição para ele por 1%, mas, ao mesmo tempo, houve muita lamúria dos governadores do Estado em relação a esses últimos 3 anos, a economia, o desenvolvimento dos últimos 3 anos, mas acabou de ser publicado o balanço do Estado de São Paulo referente ao ano passado, e a receita corrente do Estado de São Paulo, em termos reais, cresceu o ano passado 12%. O ICMS 16%, o FPM 20%, certo? O IPI 22%. E nos últimos 3 anos, o governo do Estado de São Paulo teve um crescimento financeiro real da sua arrecadação de 24 bilhões de reais, tá? E teve investimento só de 18 bilhões e meio. Então, não foi tão ruim quanto se pinta aí para a população. Você acha que, com esses números, qual a avaliação que você faz do governo Dória? Foi uma fraude, né? O Dória é uma fraude em todos os conceitos. Para uma pessoa que era empresária, que fazia o conceito de baixar impostos, né? De favorecer PPPs, favorecer concessões, privatizações. O Dória, durante esses anos todos que ele foi prefeito e depois governador, ele foi prefeito um pedacinho só em São Paulo e um pedaço como governador, ele privatizou, foi o Simba Safari e a jaula do leão, a jaula do macaco lá no zoológico. Ele não conseguiu privatizar nada. Eu, no período que fiquei 8 meses, eu privatizei a Cécio, por exemplo, uma empresa grande. Ele fala muito e faz pouco, né? Eu brinco, ele usava um símbolo de acelera, né? Acelera. Eu falava, acelera muito, mas ele não engata a marcha, então faz muito barulho, mas não vai para frente. E aí, no caso aí que você usou os números, e o Rodolfo foi muito bom nisso, São Paulo fez
assim, quase um assalto na população. O Estado ficou mais rico e a população ficou mais pobre. Ele aumentou todos os impostos, ICM de todas as áreas, construção civil, roupa, comida, remédio, água, luz, aumentou todos, combustível, né? Aumentaram os impostos durante a pandemia. E qual foi a contribuição do governo de São Paulo durante a pandemia? Determinar o fechamento de comércios, não ajudar esses comerciantes, empresários. Aqui em São Paulo nós fechamos 60 mil empresas, mais de 100 mil empregos fechados aqui em São Paulo, empregos que não vão voltar mais. Ele desanimou o Estado de São Paulo, ele pegou o Estado de São Paulo, que estava acostumado a liderar, a ser a locomotiva do país, e transformou num dos últimos vagões. Então São Paulo acertou o relógio com o Brasil, em vez de o Brasil acertar com São Paulo, como sempre fez, né? Ele ficou num bate-boca com o Bolsonaro, inventou de ser candidato a governador logo a presidente, no primeiro dia que ele entrou. É que São Paulo é tão bem formatado, o Estado, que eu brinco que nem o Dória conseguiu quebrar, porque ele no Palácio não apareceu, né, para despachar, ele não tinha apetite para isso, não é isso que ele gosta. Ele gosta de campanhas eleitorais. O senhor né? acha que o Brasil e o Estado de São Paulo ainda vivem uma campanha? Ficamos 4 anos em campanha? 4 anos perdidos numa campanha. E primeiro ele foi brigar para ser o candidato do PSDB, né? Então ele tinha uma prévia. Aí o Estado parou, todos os secretários voando para lá e para cá, os deputados, enfim, todo mundo atrás dessa prévia. O que eu tenho que ver com isso? Eu não sou tucano, não sou do PSDB, por que eu tenho que parar o Estado para ele fazer prévia, né? Ele aumentou todos os pedágios, aumentou o tempo da concessão, e mesmo aumentando o tempo da concessão, que foi no último dia de governo, que é uma coisa muito estranha, né? No último dia, aumentar 11 anos o tempo das concessões, ele também aumentou o preço dos pedágios, o número de praças de pedágio, ele reduziu a vantagem, um benefício que tinham os deficientes para comprar carro, né? Ele tirou a isenção que tinham os idosos com mais de 60 anos para poder andar de ônibus, de 60 a 65, ele subtraiu. Ele, para ser justo, nós temos que ser justos. Uma coisa, ele baixou o imposto. Bem forte, ele baixou 50% o imposto de combustível de avião, querosene. Essa ele baixou 50%. E nós questionamos, mas por quê? Por que baixar o imposto de avião? E ele falou assim, bem claro, ele diz, olha, porque todo mundo anda de avião, Márcio. Todo mundo anda de avião. Mas todo mundo quem, João? Quem é todo mundo para você? Então ele vive num mundo de Bob, o mundo de João Dória, que é um mundo paralelo. E, diga-se de passagem, tudo com auxílio, ajuda, orientação e assinatura do atual governador, do Rodrigo, que foi, aliás, quem assinou o fim da isenção dos 60 para 65 anos dos aposentados, foi o Rodrigo Garcia, que é o Dorinha. Tem o Dória e o Dorinha, né? Eles fazem uma dupla. Dentro dessa linha que você acabou de falar, que durante o seu período você privatizou a CESP, eu queria até exatamente questioná-lo sobre isso. O PSB é um partido que sempre foi de uma linha de esquerda e agora, mais do que nunca, se aliando ao PT. Mas o governador, ex-governador Geraldo Alckmin, foi o braço direito do processo de desestatização do Estado de São Paulo, lá do governo Covas, certo? Vendeu Banespa, Caixa, Ceagesp, Comgás, Fepasa, entre várias concessões de rodovias, aeroportos e tudo mais. E sempre com aquela mantra de reduzir o custo do Estado, diminuir a dívida. 26 anos depois, a dívida do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo hoje deve 321 bilhões de reais. Cresceu em termos reais nesses 26 anos, portanto acima da inflação, 9%. E a receita corrente líquida nesse meu período cresceu em termos reais 85%. Pergunto, uma vez, novamente, o governador, qual vai ser a linha, Márcio França? Ele é a favor da desestatização? Quer dizer, vai avançar, por exemplo, tipo Sabesp, como ameaçou o Dória? Quer dizer, qual é a linha de conduta do PSB nessa questão da participação do Estado na economia? Sim, Rodolfo, eu acho que os conceitos de esquerda e direita são conceitos assim, um pouco antigos, né? Existia aquela lógica do conceito da esquerda e da direita. Quando as pessoas falam para mim que o Bolsonaro é de direita, a direita clássica é uma direita liberal. Por exemplo, nenhuma pessoa muito à direita pode ser muito nacionalista, porque não combina com o liberal, né?
Se você faz defesas enfáticas do Exército, das Forças Armadas, da Amazônia, não combina com a direita, né? Então aqui vive-se uma confusão de conceitos. Nós defendemos um socialismo moderno, que é o socialismo que está hoje em Portugal, que está na Espanha, em vários países da Europa, enfim, que é alguém que tenha uma preocupação, que se aproxima muito da social-democracia, porque você tem conceitos de Estado que seja eficiente, enxuto, mas que tenha eficiência e que tenha servidores bem pagos, que tenha serviços eficientes, que você possa ter uma lógica de atendimento. Não dá para dispor do Estado. Nós passamos agora pela pandemia e eu acho muito interessante o discurso, que não é o seu, porque eu sei que você também não é, mas os grandes empresários falam, não, o Estado tem que ser super enxuto, um Estado enxuto e tal. Aí pandemia, quem vai vacinar nesse Estado enxuto? Quem vacina é o SUS, é o Sistema Único de Saúde, né? Você que está nos ouvindo aqui agora, eu pergunto, eu estudei em escola pública a minha vida toda. A maioria da população que eu conheço estudou em escola pública. Então não adianta a gente torcer contra a escola pública, você tem que fazer a escola pública ficar adequada. Agora, se a gente fala, não tem que ter escola pública, não tem que ter saúde pública. O Dória chegou a falar uma certa época que não precisava ter polícia pública, que ele podia substituir por empresas de segurança, porque trabalhavam armados, custavam muito menos, não tinha sargento, não tinha capitão, tenente, era muito mais fácil organizar e custava muito menos. Sim, mas se eu vou na rua e uma pessoa de uma guarda patrimonial vai me pedir um documento, eu vou falar, não vou dar documento nenhum para você. A autoridade pública, a autoridade tem que ser pública. Ela é um conceito universal em todos os lugares. O Estado é uma maneira que nós todos encontramos de nos defender, porque na alma do cidadão comum, que somos todos nós, eu não me excluo disso, se você tem, você quer mais. Então o que acontece com a lógica capitalista pura? Se eu tenho uma coisa grande, eu quero mais. As pessoas parecem que às vezes não se satisfazem em viver bem. Eles querem que o outro viva mal. Porque, vamos ser francos, eu vi esses dias uma venda de uma artista famosa vendendo o seu apartamento, que ela reduziu de 70 milhões para 60 milhões, o preço do apartamento. Veja, para que a pessoa quer um apartamento de 60 milhões de reais? Não é? Assim, não dá para ser uma coisa... É que às vezes... Um pouco mais humilde? Assim, a pessoa não quer ter um carro, eles querem ter 100 carros. E todos luxuosos. A pessoa não quer ter... Enfim, essa coisa, nós temos que mudar os conceitos, né? Nós temos que viver bem, como alguns países conseguem, mas que a pessoa que tenha menos tenha o suficiente para que ela possa viver, que ela tenha oportunidades iguais. E hoje nós não temos ainda essa condição no Brasil. Governador, deixa eu voltar um pouquinho na questão política em si. A gente sabe, né, do desafeto do senhor com o Dória, até pela disputa que existe. Agora, recentemente se ventilou na imprensa sobre uma espécie de acordo de cavalheiros entre o senhor e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que quem estivesse atrás nas pesquisas deixaria a corrida para o governo do estado. Esse acordo realmente existe? Não existe porque ele não topou. Eu tinha proposto a ele, se ele quisesse, né, que a gente fizesse um acordo de quem estivesse atrás poderia ser o candidato, mas não era um acordo de pergunta em quem você votaria. Era em quem você vota para governador ou em quem você poderia votar. E essa segunda pergunta é que ele não aceita. Porque, no fundo, isso embute dentro dessa pergunta um pouco da rejeição. E ele alega que a rejeição dele não é culpa dele, porque é uma rejeição que foi vinda daquele período da Dilma, da confusão, enfim. E também tem razão, eu não nego isso, não. Se topasse um acordo, nós faríamos um acordo e ficaria mais fácil. Um só campo contra os outros dois candidatos. Nós somos 4 candidatos ou pré-candidatos em São Paulo, né? 2 de um campo político, 2 do outro campo político, quando você separa o campo. Só que, assim, cada um deles tem um padrinho. Então, o Rodrigo é o candidato do Dória. Então, quem votar em Rodrigo está votando Dória. Então, o Haddad é o candidato do Lula. Quem votar no Haddad está votando no Lula, enfim, é um candidato. Quem votar no Bolsonaro, né, vai votar Tarcísio, que é a pessoa que ele designou, o rapaz carioca, para vir ser candidato em São Paulo. Ele disse que em São Paulo não tem engenheiros competentes, tem que arrumar um engenheiro carioca para vir tomar conta da gente aqui, né? E aí, para finalizar, tem eu. O que é o problema deles? Para todos os 3, é o tal do Márcio França. Porque eu sou aquela... Quem é o padrinho? O átomo sem fora padrinho. do negócio. Não tem padrinho, padrinho é um povo. Se deixar ele falar em debate vai ter confusão.
Se me colocar no boteco, eu vou me virar. Se botar na universidade, eu vou me virar. Quer dizer, eu sou menos acadêmico, menos técnico que os três. Os três são bons candidatos, viu? Mas essa Dessa vez, São Paulo terá 4 bons candidatos. Essa resistência do Haddad, a gente pode dizer que seria uma resistência do PT? Porque a gente sempre vê o PT, às vezes, parece que tem uma certa resistência em se ligar com outros partidos, coisa que a direita não tem tanto. É compreensível, né? Eles passaram um período muito apertado, o Lula estava preso, né? Ainda que depois declarado injustamente, mas o Lula estava preso. Ninguém queria ser candidato a presidente. O Lula chamou o Haddad e falou, poxa, Haddad, ninguém mais quer ser candidato, aceita você. E ele fez uma tarefa honrosa. Foi candidato no momento que ninguém queria ser, o PT em baixa, cumpriu sua jornada, teve 40 e poucos % dos votos. É um homem honrado, diga-se de passagem, é um rapaz idôneo. Tinha sido prefeito, tinha pego aquela crise enorme da Dilma, então ele saiu de São Paulo e sequer foi reeleito. Aliás, não foi nem para o segundo turno, né? Então é compreensível falar, agora que chegou a hora da gente voltar com um Lula forte, vai me escalar lá para trás? Eu quero ir na cabine de comando, né? Tá certo, não está errado, não. Acho que de alguma forma eles todos têm razão. Agora, eu tenho a minha visão. Como diz aquela poesia, olha, eu vou com o que eu acredito. Eu acredito que nós tenhamos que fazer uma separação nesse momento entre o que é democracia e o que não é democracia. Todos que couberem aqui na democracia estão dentro desse espectro. Então, se amanhã tiver, por exemplo, o Beto Mansur, eu usei o Papa, até mesmo o Dória, a minha crítica ao Dória é o comportamento dele no governo. Mas ele, como cidadão, ele é um empresário, enfim, ele sempre teve imposições aparentemente democráticas, enfim. Ele pode ter feito umas malcriações para mim, mas ele se vingou muito da Baixada Santista. O que eu acho ruim, porque a Baixada, o fato de eu ter ganho aqui de maneira muito grande, enfim, não lhe permitia tirar recursos daqui, tirar o dinheiro daqui. Acho que é injusto com o cidadão. Mas eu não tenho problema pessoal com ele. Eu acho que ele tem que ir para a atividade dele, que é privada. Mas todo mundo aqui cabe dentro desse espectro democrático. Agora, quem encostar aqui no espectro que é não democrático, que falar, o voto pode não ser um voto verdadeiro. A urna não vale, a vacina não vale. Essas coisas, elas são perigosas porque elas vão no limite da pessoa falar o seguinte, por que eu tenho que fazer eleição? E se eu não fizer eleição também? Já que o povo me quer, porque lacrar na internet é legal, bacana e tal, mas a lacração real você percebe quando você vai no mercado. Eu estava comentando sobre a história de eu fazer lá a lula com chuchu, que eu fiz esse prato esse dia, porque eu gosto de cozinhar. Eu vim aqui na peixaria dos Três Irmãos, aqui na Rua Japão, e comprei 1 quilo de lula, custou R$25. Eu fui comprar o chuchu, ficou mais caro o chuchu do que a lula. Quer dizer, alguma coisa nós invertemos os valores, as coisas estão completamente fora do roteiro. E ainda com um agravante. Podíamos inverter na chapa. Pois não. Ô Rodolfo, o que eu não percebi é o seguinte, você compra um negócio assim de creme de leite, sei lá, um negócio assim de pomarola, só que você compra, aí eu fui prestar atenção, vem o mesmo tamanho do saquinho, mas não vem a mesma quantidade de produto. Então você agora está sendo enganado, porque é uma lata de Toddy, mas só tem aquela coisinha igual de Nespresso dentro do... É um negocinho assim de Toddy dentro da lata de Toddy. Então, a pesquisa real é essa, a que está deixando as pessoas incomodadas. As pessoas vão comprar 4 bifes, dá R$50. A pessoa não come, claro. Então, este tipo de relação, se a gente for estreitando, nós estamos aí, você não consegue entrar numa farmácia, aqui na Baixada, em qualquer lugar, num mercado, sem que tenha uma família na porta pedindo ajuda de dinheiro, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua o nosso bate-papo com o ex-governador de São Paulo, Márcio França, e com o cientista político Rodolfo Amaral. Não sai daí, eu volto já já. Nesse sábado, você tem um encontro comigo no Band Esporte Clube. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band.
Tati Cidade Entrevista está de volta, hoje conversando com o ex-governador Márcio França e com o nosso comentarista político Rodolfo Amaral. Governador, falar um pouquinho mais agora da nossa região, o senhor ainda falou da sua ligação aqui, né, notória, todo mundo sabe, e todo mundo torce para que o governador tenha um olhar mais específico aqui para a região da Baixada Santista. Então vamos lá para a pedra no sapato, ponte ou túnel? Ponte em 2 anos. Acho que a ponte é uma coisa bem simples, uma obra de 3 bilhões, 2 bilhões, já devia ter sido feita. Depois tem que fazer um túnel, porque no fundo só vai se completar com os 2, né? Mas o mais rápido, o mais fácil é a ponte. Governador, tem um calcanhar de Aquiles aqui na nossa região que se chama verba Haddad. O senhor foi secretário de Turismo do Estado antes de ser governador e vice-governador. E esse problema persiste há 2 décadas e meia. Só para se ter uma ideia, nos últimos 3 anos, a verba Haddad, ou seja, das instâncias e mais dos municípios de interesse turístico, deveria ter somado nos 3 anos 1 bilhão e 900. O governo do Estado só liberou 600 milhões, portanto, reteve em 3 anos 1 bilhão e 300, 500 milhões da Baixada Santista. Uma vez governador, isso muda de vez? Claro, muda porque é constitucional, né? Está na Constituição do Estado que esse dinheiro tinha que ser pago. Esse dinheiro não é uma questão do governador concordar ou não concordar. O que eles fazem é um furto. O que eles fazem é um furto. Não pagar o dinheiro que está constitucionalmente é que os prefeitos não têm coragem, na maioria das vezes, de judicializar, mas o certo era judicializar. Aliás, quando eu saí do governo do Estado, eu deixei vários recursos destinados a São Vicente, o Hospital de São Vicente, que está aqui pertinho, na linha vermelha, e outros, estavam lá aportados os recursos. O Dória entrou, cancelou essas verbas, cancelou na mão grande, né? Porque em convênio feito, passado por todos os lugares, planejamento. Ele disse que não tinha dinheiro, né? Porque ia ter a pandemia, enfim. Mas o Dória, você sabe, aquilo que ele falar é o que não é a verdade. Então, no fundo, ele tirou o dinheiro da Baixada Santista cruelmente, né? De muitas obras importantes. No nosso caso, São Vicente é a maior cidade que não tem um hospital público de porte, né? A gente tem uma cidade muito grande. Com muito esforço, o Caio França e o próprio governador Alckmin, no tempo que eu era vice, nós trouxemos aqui o AME, mas com um esforço hercúleo, porque se deixasse para o Dória, ele queria assim, matar na unha lá, dizendo que aqui é a cidade, aqui é a região do Márcio França, enfim. Nós vamos pegar ele na curva agora, se Deus quiser. Vamos ter a chance de poder devolver o dinheiro do Haddad, inclusive o para trás, né? Porque você falou 500 milhões. Só em 3 anos. Sabe o que eles fizeram? Eles tiraram o dinheiro do Haddad para dar para os deputados, você se lembra? Os deputados federais e estaduais de São Paulo passaram a ter emendas de R$1 bilhão. Da onde eles tiraram isso? Daí do Haddad. Eles tiraram daqui da Baixada para dar para angariar os deputados aí, muitos dos quais, né, saíram da nossa base, inclusive, gente que tinha relação. Quando a pessoa se vende para um deputado, para um presidente, a pessoa não está à altura da sua função. Governador, só mais um detalhe. A segurança pública que está sendo debatida aqui na nossa região, só um número que eu acho determinante. Em 1995, nós tínhamos 1 PM para cada 461 habitantes no estado. Hoje, nós temos 1 PM para cada 569 habitantes. Ou seja, em 26 anos, a Polícia Militar teve um efetivo que cresceu apenas 8 mil homens e os inativos e pensionistas em 72 mil pessoas. Como equacionar a segurança pública no Estado e, por consequência, na região, com um cenário dramático como esse? Bom, com a polícia, se ele fez coisas erradas no Estado, para o servidor público, aí ele pisou na cabeça mesmo. Ele aumentou a contribuição dos aposentados todos, que passaram a ter diminuição de salário, né? Ele chamou os policiais de vagabundos, você se lembra? Os aposentados ele chamou vagabundos, vocês são vagabundos. Ele disse junto com aquela outra moça, Joyce, vamos marcar o nome, né? Deputada, eles falaram que o servidor público é aquele que faz uma provinha e além de ficar os 20 anos, 30 anos mamando na teta do Estado, depois ainda quer se aposentar e ficar com o mesmo salário para sempre, né? Então é um conceito, ninguém vai tirar esse conceito deles, né? Nós temos é que, digamos, rejeitá-los nas urnas, que é o lugar que tem que ser feito. Com relação à segurança, qual é a proposta principal? Primeiro, a separação da justiça, passar a Polícia Civil para a Justiça, porque ela tem uma função
de polícia judiciária, ela está confundida na função de segurança pública do lado de cá. A polícia militar, ela sim tem que ser repressiva, tem que ser instrutiva, ela tem que ser educacional, por isso que ali na polícia militar vai estar na segurança pública e vai estar junto o maior programa do país de geração de emprego para jovens, que vai ser o antigo GEPOM aqui de São Vicente, que depois no estado cheguei a fazer 23 mil vagas do GEPOI, que é um alistamento civil para o jovem. Rapaz de 18 anos que é alistado, ele não é dispensado do Exército, ele vem trabalhar conosco durante um ano, com remuneração, é obrigado a voltar a estudar e fazer um curso técnico durante um ano para se encaminhar. A gente vai disputar essa vaga. E com relação ao aumento de funcionários, há um instrumento muito apropriado, que nós temos a Polícia Penal, que são as polícias dos presídios, né? Esses policiais, eles são treinados, são bons profissionais, eles gostariam de fazer uma outra função também, então nós vamos trazê-los também para essa função e eles poderem auxiliar na Polícia Militar para, ao invés de fazermos as ocorrências ligadas àquela que a gente chama de divergências menores, que são ligadas à desinteligência, é a pessoa que chegou num bar, o outro que brigou, batida de carro, coisas que são de menor gravidade, para que esses policiais possam atender essas ocorrências e aí liberar os policiais militares que são preparados para que eles possam atuar exatamente na questão do crime. Agora, até no interior de São Paulo, que antigamente não tinha, agora tem assaltos cinematográficos que vocês estão vendo por aí. E o policial estressado, todo mundo estressado, que trabalha 12 por 36, armado, com todos os riscos, e para não satisfeitos, eles inventaram agora o Big Brother da Polícia Militar em São Paulo. Cada policial tem que andar com uma câmera, 12 horas ligada. Se uma policial feminina for ao banheiro, ela vai com a câmera ligada. Se ela estiver conversando com o marido dela, vai com a câmera ligada. Se você olhar, hoje eu estava aqui agora há pouco no Itabaiana, que eu vim para cá, fui almoçar aqui no Itabaiana, estavam lá 2 policiais. Eu pensei, se a câmera está no colete deles lá, eles estão filmando. Se você tiver com alguém, eles estão filmando o tempo todo. Mas quem deu o direito dessas pessoas filmarem os outros sem autorização? Ora, só tem sentido filmar a partir do instante que você tiver uma ação. Sim. Uma ação que seja violenta. Agora, filmar 12 horas a pessoa indo no banheiro e fora, o quanto custa isso? O Rodolfo, que é bom de número, calcula quanto custa para arquivar na nuvem, botar 5 mil pessoas filmando em Full HD durante todos os dias por 5 anos. A fortuna que é isso. Governador, para a gente encerrar aqui, tem um assunto que eu acho que é importante a gente colocar, que é a questão da educação, né? Um assunto muito sensível, principalmente agora vindo da pandemia. E esse ano a gente teve instaurado o novo ensino médio, né? Tentando trazer esse jovem de volta para a escola. A gente teve uma evasão escolar, já tinha antes da pandemia, já se falava numa evasão escolar de ensino médio muito grande. Depois da pandemia nem se fala, né? Metade não voltou. O que a gente pode pensar em termos educacionais, principalmente relacionados ao governo do estado de São Paulo? Ponto número 1, né, que não é tarefa do governo, mas ele tem que ajudar, é 100% de vaga de creche, igual nós fizemos em São Vicente. 100% de vaga de creche para todo o estado de São Paulo. Tem muitas cidades que não têm 100%. No ensino médio, nós temos que garantir para todo jovem que faz o ensino médio a vaga garantida sem vestibular e gratuita de uma faculdade ou de um curso técnico. Como é que se faz isso? Nós também, antes de sairmos, deixamos lá pronto a Univesp, a Universidade Virtual. Nós saímos de 3 mil para 50 mil vagas de faculdade, engenharia, pedagogia, matemática, e valorização dos profissionais, adaptação da sala de aula para o ponto mais moderno, lousa digital, ar-condicionado, coisas que não são tão complicadas assim, mas que são muito necessárias para a educação de São Paulo. São Paulo pode e tem a obrigação de colaborar, não só com São Paulo, como os outros estados, fornecendo esses mesmos cursos à disposição para o Brasil inteiro. Já que eles estão gravadas, as aulas são gravadas, não custa nada fornecer para as pessoas. É muito importante. O EAD, que antigamente se falava que não tinha muita qualidade, acabou se tornando obrigatória. E no caso especial de São Paulo, nós temos que compensar esses 2 anos que os meninos não tiveram aula nenhuma. Essa história de aula remota para a maioria das pessoas pobres é uma mentira, porque as pessoas não têm. Inexistente. Claro. Governador, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso nessa empreitada. Valeu, muito obrigado a vocês. Obrigado. Rodolfo, muito obrigada mais uma vez. Sucesso para você. Foi mais uma satisfação. Um grande abraço a todos. O Tarde Cidade Entrevista fica por aqui. Sábado que vem a gente se vê. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
TV Tati Band Litoral, sua TV, nossa cidade.